Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Mas a pergunta é, está tudo bem mesmo? Porque a gente não pode também responder no automático, né? É tudo. A gente precisa realmente saber se realmente está tudo bem, principalmente mentalmente. Porque esse é o nosso tema hoje do segundo episódio do nosso podcast sobre segurança do trabalho, que não é somente sobre segurança, é também sobre a saúde do trabalhador, saúde física e mental. E eu estou aqui com o meu amigo Jean, que nós vamos discutir hoje, não é isso, Jean, sobre esse tema tão importante. É isso aí, segundo episódio do podcast, como está a sua saúde? Como anda a sua saúde mental? Como nós falamos no primeiro episódio, Brau, quando você está com dor de dente, você vai para o dentista. Quando você está com uma torção no pé, você vai para o ortopedista. Mas nossa mente, no dia a dia, na rotina, no trabalho, em casa, até no lazer. Como é que a gente está se sentindo? E os indicadores mostram, né, Brau? Um crescimento exponencial, Brau toca muito nessa frase, exponencial, nessa fala, de afastamento por burnout. São mais de 546 mil pessoas afastadas do ambiente de trabalho por questões mentais, Brau. E aí eu pergunto, o que é que as empresas estão fazendo, realizando, promovendo para diminuir esse indicador? Jean, esse é um tema tão complexo quando a gente fala sobre saúde mental do trabalhador, né? Você fez uma pergunta muito boa aí. O que é que as empresas estão fazendo? Hoje nós temos a NR1 que ela trata basicamente, né, não somente da doença mental, mas ela exige que as empresas se atentem mais para isso. Mas eu ainda vou um pouquinho mais além, Jean. Para você ter uma ideia, eu costumo dizer que nós vivemos ainda a segurança do trabalho, a gestão de segurança do trabalho, né, ainda do tempo da escravidão. E por que eu digo isso? Porque na época da escravidão, quando o escravo ele pensava em melhorar de vida, por assim dizer, ele fugia, né? Ele buscava sua melhoria, ele saía. E quando ele era capturado, qual era a punição para esse trabalhador ali, por assim dizer? Sim, chicote. Isso. Então ele ia para o tronco e era chicoteado. Sim. Com o avanço da humanidade, né, e a extinção da escravidão, né, a gente começou a ter a CLT. E aí a gente vai para a segurança do trabalho, o que é que acontece? Muitas pessoas que se acidentavam, né, que muitas vezes não podiam comparecer ao seu posto de trabalho, elas acabavam sendo punidas com a demissão. Sim. Mas nós continuamos evoluindo, até porque a raça humana está evoluindo. Hoje já não se manda mais embora, porque senão cria-se um problema social, as empresas agora têm essa responsabilidade, só que continua a punição. Porque, veja bem, chega ao ponto de se uma pessoa colocar um dia de atestado, ela perde a cesta básica. Sim. Ela perde a PL. Casos. E aí eu lhe pergunto, mentalmente, como é que esse colaborador vai estar sabendo que ele não pode perder um dia porque vai mexer no bolso dele? Será que realmente as empresas estão levando essa questão psicossocial a séria? Como é que você vai gerir isso no seu ambiente de trabalho se você deixa claro para o seu colaborador que se ele faltar um dia, ele será punido, que ele não pode adoecer? Né? Observe como é uma situação muito complexa e que a gente vê isso nas indústrias, né, nas empresas hoje em dia. E Brau, quando a gente fala em risco psicossocial, a gente fala no PGR, Brau trouxe o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, pela nova INR1, que 26 agora, passado, né, entrou em vigor fortemente, cobrando que as empresas levantem dentro dos seus programas de gestão e analisem criticamente, através da probabilidade e severidade do dano, e as ações que vão ser realizadas. Mas o que é o risco psicossocial, né? A interação dos fatores humanos, as relações humanas dentro do processo. Como é que o liderado lidar com o líder? Como é que o líder dá com o liderado hoje? Como é que está essa relação? Como é que estão as demandas? Olha o fator de risco. Como é que está a sobrecarga no ambiente de trabalho? Como é que está sendo distribuído hoje? Tem organização dentro do processo? Está sendo gerido de forma controlada os processos, dá condição para as pessoas realizarem. Como é que é o ambiente de trabalho junto com o seu colega? Isso impacta muito na saúde mental das pessoas. Nós falamos no primeiro episódio que eu tive 2 casos próximos de afastamento por burnout, por estresse, por ansiedade. E, de fato, as pessoas estão se afastando. E o que é que as empresas estão fazendo? Esse é um tema que, até para a gente poder falar sobre doenças mentais, é muito complicado, porque a gente vem de uma cultura no nosso país onde as pessoas acreditavam que doença mental é coisa de gente doida, gente maluca. E trazendo isso para o popular, né, Jean, eu vi muito dizer na minha infância que maluco é aquela pessoa que rasga dinheiro e come cocô. É isso aí. Não é verdade? É isso aí. Eu não conheci nunca ninguém assim. Nunca conheci alguém que rasgue dinheiro e que coma fezes. Não conheço ninguém assim. Ou seja, então não existe gente doida, por assim dizer. Mas a gente não está falando, né, daquela pessoa que realmente perdeu as suas faculdades mentais. A gente não está discutindo isso. O que nós estamos discutindo é o que é
uma doença mental, sabe? Uma crise de ansiedade, né? Um estresse, uma depressão. Olha só, para a gente poder entender disso, a gente também tem que ver os dados. Sim. Os dados. Estima-se que 1 em cada 4 brasileiros tenha problemas mentais. E olha só, 1 em cada 4. E volto a frisar, quando a gente fala de problemas mentais, nós não estamos falando de loucura, perda da sanidade mental. Nós estamos falando, por exemplo, de uma pessoa que tem a síndrome do pensamento acelerado. Aquela pessoa que deita para dormir, mas fica pensando amanhã o que tem para resolver. Aquela pessoa que não vive o agora, sabe? Então, quando a gente fala de doenças mentais, você tem o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Isso aí. Aquela pessoa que não aguenta ver uma porta torta, uma porta aberta, uma cadeira fora do lugar, que quer consertar, que não pisa na linha. Olha a imensidão que tem. A gente fala nos riscos, nas condições mentais. Mental das e aí pessoas. A gente entra no detalhe. Poxa, mas como saber se eu tenho algo que afete o meu dia a dia? Que já esteja afetando o meu ser, a minha pessoa como profissional, como pai de família, como cidadão social? Vou fazer aqui uma brincadeira. Você quer saber se realmente você tem algum transtorno mental nesse sentido que nós estamos falando aqui? Olha o dado, 1 em cada 4. Então vamos fazer uma brincadeira? Pense em 3 amigos aí. Se nenhum deles tiver nenhum problema mental, quem é que tem? Ok? Então fica a reflexão. Será que realmente você tem algo, né, que você deve pensar, que você deve levar a sério? E não é só as perdas das faculdades mentais, mas sim algum transtorno que esteja influenciando, que esteja lhe deixando incapaz de gerir o seu dia a dia, de descansar bem, de trabalhar bem, de se dedicar a algo bem, né? Então, é nesse ponto que a gente tem que abordar. E aí, como é que a gente se conecta no ramo corporativo, né? Como é que as empresas estão dando com isso? Como é que a gente identifica que esse trabalhador, que aquela função, que aquele determinado cargo, aquele líder, aquele ajudante não está bem mentalmente, né? O que é que as empresas podem fazer e que devem fazer para gerir essa condição de risco, né? Aí entra a nova NR 1 estabelecendo algumas regras, alguns requisitos, normas internas para gerir essa questão da saúde mental, do bem-estar desses trabalhadores. E é importante a gente citar alguns, né, Brau? Como campanhas orientativas, né? Hoje está validado o questionário, né? Eu não vou citar o nome de questionário, mas tem questionários que a gente faz a análise psicossocial através de gráficos, de dashboard para tomada de decisões. Então, as empresas elas devem estar mais atentas a essa questão mental dos trabalhadores, ou psicossocial, como a gente chama na norma NR1 dos trabalhadores, porque isso pode impactar na produtividade, pode impactar na entrega desse funcionário, desse trabalhador, que é tão importante dentro dos processos. Sim, né, impacta. Eu, quando comecei minha jornada laboral, né, lá no ano de 2000, através de uma empresa, hoje no Polo Petroquímico, eu fui um dos que mais brigou junto à empresa, né, para que, nessa época, agora que nós estamos chegando aí o inverno, nós sabemos que tem a campanha da vacinação contra a gripe. Isso, perfeito. E, na época, só se vacinava o funcionário. E eu questionava, mas por que não vacinar a família também do funcionário? Por que não estender isso para os familiares mais próximos? Os filhos, a mãe, o pai, sabe? As pessoas que estão ali no seu convívio. Até porque você imagine um pai tendo que ir trabalhar para não perder a cesta básica, mas deixar seu filho, sua esposa em casa doente. Sim. Por quê? Porque não houve um cuidado da empresa dele que se estendeu além dos portões. Tá, sabe? Isso é um trabalho social que as empresas têm que fazer. Hoje a gente já vê isso em muitas empresas. Sim. Nós estamos em 2026. Então, hoje já tem muitas empresas que fazem isso, que além de vacinar o funcionário, o colaborador, ela também busca vacinar os seus familiares próximos ali, né? O pai daquele funcionário, a mãe daquele funcionário, a esposa, o esposo, os filhos. Então, isso é também uma maneira de você dizer para o funcionário, olha, nós nos importamos com os seus também, não somente com você. Perfeito, perfeito. Estender isso, né, Brau? Sim, estender. Sair das 4 paredes da empresa e estender para a família. Porque, de repente, o cara está em casa, o trabalho impacta, mas em casa, mas aí a norma, ela trata muito claramente que fora do seu ambiente de trabalho não é considerado uma patologia psicossocial dentro do sistema de gestão. Mas e o que o cara faz fora? Qual é o impacto que ele tem lá fora que traz para dentro da empresa? Que pode ter essa causa agregada, avançada, contribuindo de forma direta para ele não sentir bem ou não entregar o que deveria ser entregue dentro dos processos produtivos. Né? É porque, na verdade, o que ocorre é o seguinte, nós somos seres que nós funcionamos através de estímulos. Então, nós temos o estímulo visual, nós temos o estímulo auditivo, nós temos o estímulo olfativo, o tato.
E aí o que é que acontece? Não é só, a gente não vive só para a empresa, nem vive só para a família. Então, quando você sai da empresa, você tem outros estímulos ali. E hoje, quando você liga a televisão, por exemplo, não tem notícia. Você quer assistir um jornal? Não tem notícia. O que passa no jornal hoje é apenas o quê? Morte, assassinato, feminicídio, homicídio. Então, você, às vezes, tem ali sua válvula de escape, por assim dizer, né, que seria assistir uma TV, assistir uma série. Verdade. Ou, muitas vezes, você ir jogar um futebol. Muitas vezes, você ir no shopping. Mas as pessoas estão tão estressadas. A gama de informação é tamanha. Olha aqui, ó. O principal responsável, na minha visão, pelas doenças mentais, pela grande maioria das doenças mentais. Sabe? Antigamente, quando o vovô queria saber da notícia das pessoas, saber da vida do outro, o que é que eles faziam? Eles colocavam uma cadeira na porta de casa e ficavam olhando o movimento. Então, ali eles estavam descansados, observando. Aí, imagina, chegou o filho de fulana lá da capital. Ele falava, olha, chegou ali fulano. Poxa, você está sabendo que ele está na faculdade? Você está sabendo que ele está trabalhando? Hoje não. Hoje você não precisa esperar, muito menos um jornal à noite. Tá na mão. E nem muito menos alguém chegar de viagem para lhe contar as novidades. Hoje, se algo acontecer agora no mundo, em menos de 1 minuto chega nas nossas redes sociais as informações. WhatsApp, Instagram, TikTok, X. Chegam as informações. Então, a gente fica com tanta ânsia de receber informação que muitas vezes a gente esquece de viver o momento. E esse funcionário, muitas vezes, está dentro da empresa, como eu falei, preocupado com a sua residência, com seus familiares, mas também preocupado com o mundo, a iminência de uma guerra. Quem vai ser o novo presidente do Brasil? Sabe? Como é que está o dólar? Como é que está o ouro? Como é que está o petróleo? E fica essa informação tamanha. O Brasil vai jogar, vai ganhar, não ganhou, como é que estão? Sabe? E a gente acaba não conseguindo tratar, viver o momento, viver aquela expectativa que a gente esperou para chegar naquele momento, mas a gente está vivendo lá na frente. Então, se a gente não centralizar, se a gente não desacelerar um pouco, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida de trabalho, influencia, né? E o mundo corporativo hoje, ele puxa muito para essas ações aí, né? Muito acelerado, vender, produzir, distribuir, entregar, globalização, atender. Né? Então, a gente está numa patologia, vamos dizer assim, que é do século. Sim. Tudo muito acelerado, tudo muito rápido. Né? Tiro por nós, dentro dos processos produtivos, mandar uma proposta, executar um serviço, atender ao cliente, nunca dizer não, sabe? Então, é uma forma da gente garantir a atividade, garantir o pão, mas como é que a gente está se tratando? É entender o ser humano como ser humano, não como máquina. Né? Eu lembro que há anos atrás nós tínhamos psicólogos dentro das indústrias. Nós tínhamos entidades ali que tratavam da saúde bucal do trabalhador. Né? Nós tínhamos entidades ali que você era agregado e você tinha também ali um momento de lazer porque tinha um centro de esportes, né, para que aquela pessoa pudesse ir, para que os funcionários pudessem ir no final de semana. Então, vocês tinham clubes sociais, que era um momento também de lazer, né? As próprias empresas ali incentivavam, fomentavam. Hoje nós não temos. Hoje são pouquíssimas empresas, por exemplo, que têm um psicólogo, que tem um canal ali direto para que o colaborador possa ir. Jean, eu tive colegas que pediram demissão por conta de dívida. Mas aí ficava a pergunta, tá, ok, hoje ele pede demissão, ele vai receber ali um valor para poder pagar a dívida dele, mas e mês que vem? Ele está sem o dinheiro e desempregado. Será que a melhor opção é realmente demitir esse colaborador? Como é que eu vou tratar isso? Como é que eu vou conversar com ele? Como é que eu vou mostrar ele, muitas vezes, um caminho para ele? Sabe? Então, os riscos psicossociais, eles têm que se estender além da empresa. As empresas, elas têm que entender que é importante a gente tratar a mente desse trabalhador. Há anos atrás, eu tive chefe que xingava a gente, que ia para uma reunião batendo na mesa. Hoje a gente sabe que se você for em uma reunião com um colaborador, com um gestor, que é batendo, que é chutando, que é xingando, essa pessoa está desequilibrada mentalmente. Sim, né? Está fora do controle. Isso não é mais aceitável. Hoje nós temos o compliance nas indústrias, nas empresas. Não é verdade? E aí vamos falar um pouquinho do papel da empresa, o papel organizacional da empresa. Como é que a empresa pode gerir isso? Promoção da liderança, treinamento. Eu tive um cliente agora
Achei muito interessante, cara. Ele juntou todos os líderes e fez 2, 3 dias de um evento ligado à SSMA, voltado à liderança. Comportamento, atitudes, condutas ligadas à segurança do trabalho. Eu achei aquilo fantástico. Parabenizando em particular o gerente da unidade de Camaçari. Então, as empresas têm que estar preocupadas com isso, em promover esse tipo de ações voltadas à liderança, mas também ao chão de fábrica, né? As pessoas que executam os trabalhos. Para avaliação de clima, por exemplo, como é que está o clima no ambiente de trabalho, anualmente ou semestralmente, feedbacks, né? Sentar com o trabalhador e mostrar para ele esse retorno do próprio colaborador que está ali, exato, né? feedbacks. Então, dentro da própria ISO 9000, né, que é a certificação em sistema de gestão da qualidade, tem os itens de avaliação de clima. Como é que está o clima do ambiente de trabalho? Como é que as pessoas estão lidando umas com as outras? Isso acaba impactando. Essa relação interpessoal ali, né, das pessoas, não só do liderado com quem lidera, mas também do colega, sabe? Mesmo nível operacional ali, muitas vezes, é muito complicado. Por quê? Porque a gente aprende a lidar com o outro de maneira muito natural e espontânea. Então, desde lá da infância, quando você em uma creche, em uma escola, sabe, na sua rede social, no seu condomínio, na sua casa, na sua família. E ninguém está dizendo que não haverá conflitos. Tem conflito em grupo de WhatsApp de família. Tem gente que sai, né? que briga, que fica inimigo por conta de grupo de WhatsApp de família. Imagine uma relação, né, em uma empresa, em uma indústria, onde você tem pessoas com culturas diferentes, com valores diferentes, com pensamentos diferentes, com ideologias diferentes, seja ela política, seja ela partidária, seja ela de futebol, seja ela de religião. Então, o conflito ele sempre vai existir. Sempre vai existir. Agora, com o que é que a empresa ela está fazendo para que esses conflitos eles sejam tratados, sejam direcionados, sejam minimizados. Sabe? Quando a gente fala em metas, vamos trazer a questão de metas dentro dos processos produtivos. Meta é um negócio que estressa muitas pessoas, né? Sim. Meta, vamos entregar, batemos, vamos aumentar. E aumentar a meta, pouca gente enxuta. A gente sabe que os processos estão enxutos. E além da cobrança das metas, você também, muitas vezes, você tem na empresa aquela questão, olha, se você não foi bem, eu vou lhe expor lá na frente de todo mundo. E você começa a desvirtuar, por exemplo, quando a gente fala também de segurança, o DDS. Qual é a função do DDS? O nome já diz, Diálogo Diário de Segurança. Ou DQS, Diálogo Quinzenal de Segurança. Ou DSS, Diálogo Semanal de Segurança. Isso. Não interessa. O importante é, qual é a função de um DDS, DQS? Perfeito. É você falar sobre segurança. Aí muitas vezes você vai para um diálogo desse que você deveria falar sobre a saúde mental, sobre a saúde física, sobre a utilização do EPI, sabe? Sobre o comportamento. Você vai ali falar sobre produtividade. Ah, porque nós temos que bater a meta. Ah, porque ontem a gente não conseguiu fechar a produção. Está errado. Está errado. Então, a gente começa a desvirtuar o foco de um programa que é importante para uma determinada situação. A gente começa a falar sobre produção, produtividade, cobrança, que alguém faltou, que alguém não está vindo, que a empresa está fazendo corte, né? que o custo está reduzido, quando a função de um DDS, de um DQS, de um DSS não é essa. Sabe? E o suporte psicológico, não é, Brau? Sim. Suporte psicológico dentro dos processos, as pausas regulares. Né? Porque quando a gente fala em psicossocial, a gente fala na ergonomia. Sim, também. A gente fala na ergonomia, a gente fala na antropometria, na biomecânica, na postura, no ambiente que esse cara está, que pode impactar como um todo, não só na parte física, como na parte mental. É outra ação que a empresa tem que ter, o programa de ergonomia linkado aos fatores psicossociais, que hoje é lei, é extremamente importante que você, empresário, fique atento aí, já passou o prazo, mas faça a análise psicossocial do seu processo. É importante. E análise psicossocial, lembra que eu falei no início aqui da nossa conversa. A análise psicossocial, ela tem que entender que o ser humano ele é um ser que ele funciona através de estímulos. Então, também de nada adianta você colocar o melhor psicólogo do mundo para tratar esse seu colaborador. De nada vai adiantar se você coloca o melhor psicanalista, sabe? Se você dá dias de folga para ele, se você afasta ele, se você não trata também o ambiente, sabe? Porque quando ele voltar, ele vai estar exposto aos mesmos riscos. Então, riscos são possibilidades. Qual é a possibilidade que eu tenho naquele ambiente de afetar psicologicamente o meu colaborador? Sabe? Será que a iluminação está incomodando ele? Perfeito. Será que a temperatura do ambiente está incomodando ele? Perfeito. Será que o ruído está incomodando? O ruído causa estresse. Uma das consequências da exposição ao ruído é o estresse,
que esse ruído ali pode levar ao quê, Jean? Perda auditiva. E o que é que a perda auditiva vai levar? A impotência. Então você começa a entender que esse colaborador que está exposto ao ruído lá na área dele, ele pode, de repente, em casa, não estar conseguindo cumprir o seu papel na relação homem-mulher. E muitas vezes isso vai afetar ele tanto psicologicamente que ele vai se sentir frustrado. Perfeito. Mas porque acontece lá na empresa que não há um controle daquele risco físico que afeta ele psicologicamente, sabe? Então, quando a gente trata das questões de riscos psicossociais, nós não podemos apenas focar no homem também. Nós também temos que levar isso para o ambiente, sabe? Uma gestão por estresse. Sabe aquele ambiente, aquele local que quando você chega está pesado, Perfeito. Tem aquela energia, aquelas pessoas que quando chegam você fala, ai meu Deus do céu, fulano chegou, sabe? Tem colaborador que só passa a trabalhar quando vê o chefe, digamos assim. O chefe chegou, o cara corre, o cara faz, o cara sobe, o cara... Porque até então não é que ele não estava trabalhando, Jean. Ele estava, mas ele estava mais tranquilo. Ele conseguia dar conta sem tanta pressão. Mas só a presença daquela pessoa já deixa um ambiente mais pesado, não é verdade? No primeiro episódio a gente chegou a comentar, né, de duas pessoas, dois técnicos de segurança que se afastaram por essas questões mentais, né? Não conseguiram voltar para o ambiente de trabalho ou estar no ambiente de trabalho por determinadas questões psicológicas. Outro ponto que eu quero destacar é a base jurídica, né? Sim. Se você trata isso, você deixa de ter ações trabalhistas, de absenteísmo, né, diminuição da produtividade, né, você tem aquele funcionário ativo trabalhando, realizando a sua atividade. Então, é extremamente para garantir isso, né, a questão jurídica e ter pessoas saudáveis dentro do processo, né? Perfeito. É importante a gente destacar que há uma diferença. Há uma diferença entre você ter ali um dano psicológico, tá, e um risco psicológico, ok? Tá. Então, por Agrava exemplo, a saúde, o né? assédio. Uma coisa é o assédio moral. O assédio moral ele pode ser caracterizado de várias formas. Desde um convite, que a pessoa se sinta ali assediada, tá? Porque achou que aquela pessoa extrapolou o limite do convite. Para onde é esse convite? Por que é esse convite? Então, uma coisa é o assédio. A gritaria, o tom de voz. Nem tudo é assédio também. Opa, por exemplo... Importante isso, hein, Brown? Por exemplo... Um ponto importante. Cobrar produtividade não pode assédio. caracterizar assédio. Óbvio Perfeito. que a empresa está me pagando para produzir. Perfeito. Ela está me pagando para trabalhar. Então, quando o chefe ele chega para mim e me cobra de chegar no horário, de sair no horário, sabe, de entregar um resultado, isso nunca configura assédio, está no meu contrato. Perfeito. Eu sabia desse detalhe. Mas é importante que a gente consiga separar o assédio moral do dano moral. O dano é a consequência daquela ação no meu psicológico. Então, por exemplo, se um chefe chega para mim, me cobra de uma maneira, né, uma produtividade, e eu acabo ficando abalado com a forma como a cobrança foi feita, abalado a tal ponto que eu vou para o banheiro chorar. Então, isso me causou um dano. Isso agora já cabe o quê? Indenização. Sabe? Hoje nós precisamos também saber como lidar com as pessoas, como tratar as pessoas, como falar com as pessoas. Esse é o desafio, sabe? hein? É um desafio muito grande. Dos empresários, das empresas, dos líderes. Tá? E é importante se destacar que o assédio ele é caracterizado pela continuidade. Continuidade, perfeito. Né? E essa cobrança por produtividade não caracteriza assédio. Tá? A demanda sendo cobrada ela é normal de um processo produtivo. Tá? Mas a gente já está atento à questão da caracterização do assédio. Brincadeiras, piadas, sabe? Muitas vezes ali você tem apelidos. É por isso que hoje nós temos até a questão do nome social. Às vezes você tem um colaborador que ele se sente melhor sendo chamado por um determinado nome. As pessoas conhecem ele por aquele nome. Né? Citando lá o caso do interior que eu falei de vovó e vovô. Às vezes você chega no interior, pergunta quem é Dona Francisca e ninguém conhece. Mas Dona Chiquinha todo mundo conhece. Sim, pela Então você pode ter um colaborador, já está na cultura, né? Daquele ambiente. Então muitas vezes você tem um colaborador que ele é mais conhecido, ele se sente até melhor por aquele nome social dele. Sim. Esse é um detalhe. Até aí tudo bem. O problema é quando você vem com a intenção de denegrir, de ofender, de humilhar, de expor o colaborador. Então, é esse o grande detalhe que a gente tem que ter. Qual é a intenção dessa pessoa ter dito isso para mim? Né? A intenção dele foi me humilhar, foi me expor, foi me agredir como pessoa? A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, Jean, tem muito essa questão cultural de regiões. Então, por exemplo, você tem um colaborador que é baiano, como nós somos, né? Você é baiano também, né, gente? Sim. Como nós somos, e está em um outro estado e começa a ouvir que todo erro é baianada. A gente tem muito isso lá na região sul e sudeste. Sim. Ou, muitas vezes, você está aqui e ouve falar
que alguém do Sul, que aquilo ali é coisa de sulista, né? De nordestino. Isso é um preconceito, isso é uma xenofobia. Mesmo que, mas eu não tive a intenção. Não tem nada a ver, o assédio moral não tem a ver com intenção ou sem intenção. É a configuração do ato contínuo. Então, é por isso que a gente tem que se policiar, é por isso que a gente tem que saber como agir, como falar. Porque esse seu assédio, esse seu comportamento pode levar a um dano. Sim. E é isso, esse é o nosso agravo cuidado. à saúde, é o agravo à dano. saúde mental. E a questão da CIPA, né, Brown? É importante destacar que a nova INR5 Sim. também vai tratar isso, vai dar um apoio em campanhas, A CIPA, orientações. hoje, ela é responsável canais também, né? de comunicação, que a CIPA pode cobrar esse canal de comunicação, né? As empresas devem ter canal de comunicação para que as pessoas denunciem, informem, relatem, né? Caracterizem o assédio e as empresas por obrigação em tratar, né? em gerenciar esse potencial risco ou o agravo à saúde, que é o dano, né? Isso. E é importante que esses canais eles sejam independentes, tá? Independentes. Sim, tá? com certeza. Poxa, imagina se você vai fazer uma denúncia por você estar sendo assediado e a pessoa que recebe a denúncia, ela tem algum conflito de interesse, né, naquela situação, porque de repente quem colocou ela para trabalhar ali também foi a pessoa que está sendo denunciada. Sim, sabe? tive casos próximos assim, tá? Tem. Então, é importante uma empresa séria, uma empresa que realmente se preza, uma empresa que realmente se preocupa com isso, ela vai ter um canal independente. E não só um, vários canais. Tá? Essa denúncia ela não precisa ser, muitas vezes, ali escrita ou falada, ou a pessoa não pode se identificar. Sim. Você vai contar o caso. Sim. Olha, lá no setor tal tem uma determinada situação que ocorre por conta de determinada pessoa e está tudo bem. E isso vai ser investigado, sabe, de maneira independente. Perfeito. Agora, quando você traz essa denúncia e esse canal que recebeu a denúncia já vai dizendo que fulano de tal trouxe uma queixa, não vai funcionar nunca. É importante a gente estar fazendo esse levantamento, as empresas com o canal de comunicação, junto com a CIPA. No treinamento agora, né? CIPA ministra treinamento de CIPA também, então a gente fala lá no tópico da CIPA sobre a questão do psicossocial, do assédio, de como a As empresa pessoas precisam tratar. identificar. Né? Precisam identificar o assédio. Atentas a isso e... Sabe por quê, Jean? A gente normalizou muita coisa durante muito tempo no nosso país. Uma brincadeira, um toque, sabe? Eu tive um líder que ele, toda vez que chegava no nosso setor, ele fazia massagem nos colaboradores. Tem gente que pode se sentir à vontade, tem gente que pode se sentir constrangido com aquilo. E se você pedir para que ele pare, será que você não sofrerá perseguição? Sabe? Então, é muito importante que você tenha ali, como a CIPA hoje um dos papéis da CIPA é esse, consiga identificar esse comportamento, que por mais que seja um comportamento inocente por parte da pessoa, de carinhoso. Tem gente que tem pessoas que são carinhosas, por natureza, são mais do toque, de tocar, de abraçar, de beijar. Ok, mas é importante que saiba separar esse seu comportamento carinhoso e tudo mais do seu profissionalismo. Você está dentro de um ambiente corporativo. Sim. Será que isso cabe? Né? Até onde? E as empresas têm suas políticas, né? É importante destacar logo a política, a gestão, o código de ética da empresa, as condutas que podem e que não podem ser executadas dentro desse processo produtivo. Outro ponto que eu queria trazer era o papel do trabalhador. Como o trabalhador deve se comportar, ou como ele pode fazer para se autoconhecer, né? E diminuir a probabilidade disso e ter posicionamento, né? Porque o trabalhador ele tem que se posicionar. Sim. Opa, até aqui você vem, tá? Daqui para cá você não vem mais porque você está me agredindo, eu não estou gostando da sua postura como meu líder, como meu colega de trabalho, tá certo? Eu acho que o trabalhador ele tem esse papel também de se autoconhecer, se autoanalisar, ter aquele momento de reflexão. Uma coisa que eu faço, Brau, eu particularmente 2 vezes por mês terapia. Eu faço terapia 2 vezes por mês, tá? Então, eu procuro, eu converso, eu dialogo, eu troco a ideia, informações, ouço bastante, ela me ouve também. Então, o trabalhador tem que estar atento a isso. Sim. Como é que eu sou? Quais são as minhas reações? Eu tenho um controle emocional para determinadas situações. Como eu falei no primeiro episódio, a gente tem que mudar até a forma hoje de entrevistar o trabalhador. Como é que ele gerencia os conflitos? Como é que ele é com a família? Com a mãe dele? Se ele tem controle emocional, se ele tem controle emocional, né? Uma pressão que ele receba no ambiente de trabalho. A gente mudou muito, mudou. Você tocou num ponto aí de meu avô, minha avó lá atrás. A gente mudou. A gente está no século que é tudo muito para
Pra ontem, cara. A gente não ontem. tem paciência mais pra nada. Sim. Em todos os aspectos. Em Não todos. só na indústria, Perfeito. no trânsito é assim, Perfeito. na fila do mercado é assim, na fila do banco é assim. As pessoas não têm tempo. As pessoas não têm tempo nem para ir ao banheiro, Jean. Muita gente vai ao banheiro com celular. O computador demora de ligar, a gente já tá estressado. Já está estressado. Né? O computador demorou de ligar, puta merda, esse E computador na não ligou época de que a ligar. internet era via rádio, Pois é. você tinha que aguardar à noite para que você pagasse mais barato para sua internet discada, Pois é, para você poder acessar. Hoje é 5G, meu irmão. Hoje é pra ontem. Sabe, é Eu quero pra tudo ontem. mais rápido. Cara, não dá, não tá ligando. Tá demorando de ligar, tá? A gente não tem paciência. Então, o trabalhador ele tem que ter esse controle. Tá? As empresas têm que trabalhar nesse autocontrole do funcionário. Do funcionário. também. Nós tivemos um caso recente em Camaçari, de uma montadora, de um colaborador que, por conta de uma discussão, pegou um pedaço de madeira para discutir com o colega. Isso foi noticiado, isso passou em várias redes sociais. E ali você demonstra o seguinte, eu não estou falando aqui de agressividade, mas a que ponto chegou para uma pessoa se armar com um objeto para agredir outra dentro de um ambiente de trabalho? Você está entendendo? É bem divulgado, né? Para você chegar às vias de fato. Sim. A que ponto chegou a mente desse trabalhador, talvez o estresse, o que ele vem vivendo? Porque, Jean, é acúmulo. Sim. Sabe? A mente da gente não é um impacto. Por exemplo, são gatilhos. você quebra uma perna porque você pulou de uma altura e aí, de repente, o osso não aguentou, não suportou o peso, não suportou a pressão, partiu. Ok. Mas a mente da gente ela vai acumulando. É um pouquinho hoje, é um pouquinho amanhã, é um pouquinho depois de amanhã. Resultado, chega um momento que você estoura. Chega um momento que você precisa extravasar. É daí que vem muitas vezes a válvula de escape. Qual é a válvula de escape? Você bem colocou que faz terapia. Tem gente que vai pescar. Sim. Tem gente que vai jogar bola. Esse é outro ponto que nós vamos sabe? entrar. O que é que eu gente... faço? O que é que eu faço? Então, quando você não tem válvula de escape, você vai chegar em um momento que você vai extravasar de alguma maneira. Então, quando você pega uma situação de conflito, que, como eu falei, sempre haverá conflito, você chega numa situação de conflito que o colaborador se arma para continuar o diálogo com um colega de trabalho, o que acontece nesse ambiente? O que está acontecendo na vida dessa pessoa? E detalhe, gente, não é só mandar esse colaborador embora. Sim. Ah, manda ele embora que resolve. Não. Não resolve. Sabe? Você tem um problema social que precisa ser trabalhado. E como é que a empresa está vendo esse problema social? Sabe? Essa pessoa demite e está tudo bem e resolve o problema? Não é assim. Como é que está o nosso sabe? absenteísmo, né? Quantas pessoas eu tive num cliente para fazer uma análise e perguntei, tem pessoas afastadas? Tem, Jean. Tem uma pessoa afastada por questões de estresse e tudo mais. Então, o que é que eu estou fazendo com isso? Essa CAT foi emitida, que é a comunicação dentro do trabalho, né? Porque, como você falou em conflito, o conflito é diferente de confronto. Conflito nós vamos ter, troca de ideias, discussões, debater um determinado tema. Não pode chegar ao confronto. Isso é que a gente não quer dentro dos processos. Fisicamente, você tem que... Opa, eu, como consultor, digo, eu quero ter conflito contigo, cara. Confronto eu não quero. A gente vai trocar ideia, vamos discutir, vamos analisar, vamos achar a melhor solução para resolver atingir o nosso problema objetivo naquela área de segurança. A área de segurança trabalha, que é o nosso papel, que é a nossa meta, que é o nosso objetivo, que é o nosso propósito. Mas o confronto, não. Então, o que é que o trabalhador está fazendo? Como eu vou gerir isso? Eu, como pessoa, como eu me comporto? Tem isso também, né, Brão? As empresas já colocam num ambiente tóxico, vamos dizer assim, mas eu, como profissional, o que é que eu faço? Como eu me comporto, né? As pessoas hoje elas são muito reativas, né? Muito reativas. A gente não aprendeu realmente a lidar em sociedade, né? De uma maneira, a gente não aprendeu a liderar. Hoje a gente vê aí vários grupos aí subindo montanha, descendo montanha, indo para sei aonde. Cara, esquece. A gente precisa realmente aprender. Os coaches, né? Você vai para palestras que o cara vai lhe ensinar como você liderar a sua equipe, pisar em caco de vidro, né? Pisar em fogo, gritar, bater no peito. Gente, não é assim, não existe receita, sabe? O líder já nasce pronto. Liderar não necessariamente. É uma arte. Não necessariamente o líder já nasce pronto. Você pode sim aprender a liderar uma equipe, mas liderar uma equipe é fazer todo mundo pisar em caco de vidro? É isso mesmo, é expor as pessoas dessa maneira? É fazer todo mundo subir montanha para ficar lá em cima 3, 4 dias, passando fome, se enfrentando seus demônios, como a gente fala. Isso é liderar, realmente? Sabe? Não é bem assim. A gente, infelizmente, ou felizmente, a gente aprende a liderar tendo conta. Ninguém aprendeu a ser pai, ninguém aprendeu a ser mãe, ninguém aprendeu a ser filho. A gente vem nesse mundo sem saber o que fazer. A gente vai aprendendo como
fazendo. E aí cabe algo, uma palavrinha mágica, que é o bom senso, o respeito. Bom senso, sabe? respeito, Eu tenho que ter respeito por todas as pessoas. A tolerância. Tolerância dentro dos processos. E a tolerância também cabe o seguinte, até onde eu tolero... Até onde eu tolero. Perfeito. Porque eu também não vou... Tolerância é diferente de submissão. Perfeito. Eu tolerar, eu aceitar, não significa dizer que eu sou submisso àquela pessoa. Entendeu? Ou àquela situação. Então, a gente precisa ter esse cuidado, essa reflexão. Perfeito. Então, o trabalhador precisa estar atento a essas questões e sentir isso, né? Opa, não estou me sentindo bem, estou com uma palpitaçãozinha, o estômago já começa, né? A revirar, eu não começo a me concentrar, eu não entrego no prazo, algo não está legal. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento, tá? Para tentar, da melhor forma, ter uma saúde bacana. Tá? Se você não se conhece, quem mais vai te conhecer? Exatamente. Não é verdade? Precisamos nos conhecer. Perfeito. Tá? E nos posicionarmos no ambiente de trabalho. A empresa pode ser do jeito que ela for, mas eu tenho que me posicionar e entender, opa, dá para mim? Não dá para mim? Não dá para mim, tá bom. Até que ponto isso está me impactando? Perfeito. Está impactando fora do ambiente de trabalho. Tá? Então, em síntese, é bem por aí. Quando a gente fala dos números de afastamento, hoje o que mais afasta o colaborador do ambiente de trabalho, por incrível que pareça, não é nem o acidente do trabalho, né? Não é a lesão física, mas sim a psicológica. Então, hoje, a grande maioria dos trabalhadores eles estão fora do ambiente de trabalho por afastamento, né? Por conta de problemas mentais. Sabe? Jean, tem um dado interessante, eu pesquiso muito sobre situações, dados, e desde quando eu procurei me qualificar como profissional, eu vou para os números, porque os números nos indicam como a situação está. Dá uma direção, né? Então, só para você ter uma ideia, a depressão ela é conhecida como o mal do século. Sim. Tá? A Organização Mundial de Saúde, aí. ela já disse que ela já classificou a depressão como o mal do século. Psicanalistas, psicólogos. Até o século virar, né? Século XXI para o século XXII, então até esse século virar, a depressão ela vai ser considerada mal do século. Só depois talvez tenha uma outra doença e tudo mais. Mas eu discordo um pouquinho quando eu digo o seguinte: se a gente fizer uma pesquisa, se você fizer uma pesquisa aí na sua empresa, né, na sua residência, na sua sociedade, no seu bairro, nem todo mundo ali tem depressão. Você vai achar, assim, pessoas com depressão em níveis diferentes. Sim. Uma mais deprimida, as outras menos deprimidas, ok. Mas existe uma doença que, na minha opinião, ela é pior do que a depressão e atinge 100% da população brasileira, para não falar mundial, brasileira. A chamada SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Todo mundo hoje tem um pensamento acelerado. Você pode não ter depressão, mas certamente o seu pensamento é acelerado. Você pensa no amanhã, você não vive o hoje. Em algum sentido, seja na parte profissional, seja na parte sentimental, sabe? Seja na parte social, você pensa sempre no amanhã. Você quer viver o amanhã. Você está esperando chegar à noite para saber como será o final da novela, o capítulo. Deixa a coisa fluir com você está guardando, né, ali o próximo episódio da série. Não é verdade? Então, a SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado, ela é pior até do que a depressão. Né? E olha que a depressão tira vidas. Sim, a gente tem os indicadores. Muita gente morre por conta da depressão. Sim. Do momento que nós começamos aqui essa nossa conversa, até agora, uma pessoa só no Brasil já tirou a vida por conta da depressão. Porque no Brasil o dado é, a cada 40 minutos, uma pessoa tira a própria vida relacionada à depressão. Então, é um dado alto. É um dado significativo que a gente tem que levar a sério. Né? Juntamente com os índices do INSS. E as empresas precisam estar preocupadas com isso. Muito preocupadas. Porque a gente passa a vida no trabalho. A maior parte do dia, a gente fica no trabalho. Então, o trabalho é um potencial, né, para gerar esse dano, esse agravo à saúde no empregado. Perfeito, Brau, perfeito. Um episódio do podcast aí, Saúde e Segurança no Trabalho, Pod Segurança no Trabalho. Próximo episódio, terceiro episódio, né, Brau? O próximo será o terceiro episódio. Nós vamos falar, né, sobre um tema aí especial. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. Participem, curtam, compartilhem, né, divulguem, sabe? Porque isso aqui é feito para vocês. Se você tiver alguma sugestão aí, né, de tema, manda pra gente. Se tiver algum convidado, opa, por que vocês não entram em contato? Manda pra gente, podem ter certeza. A gente está fazendo algo aqui que é para elevar a qualidade tanto da saúde física como também mental dos nossos colaboradores. E já temos pessoas, empresas já para
tá compartilhando com a gente, promovendo também o nosso podcast. Por exemplo, a Pactum, loja de equipamento de proteção individual, vai estar com a gente. Isso, EPI, perfeito. Equipamento de proteção individual. Lá de Camaçari. Então, é Camaçari, Bahia. Nós vamos estar com parceria com eles aí nos próximos episódios. Já vamos estar divulgando a empresa aí. Você que quer ser nosso parceiro, estamos à disposição para ouvir. Pode entrar em contato com a gente. Entre em contato com a gente. Precisar de palestra também na sua empresa, treinamentos, elaboração de PCMSO, PPRA, PGR, né? Também, LTCAD. Entre em contato aí com a JSEG aí, que é uma empresa também de Camaçari, né? Especializada também nesse assunto aí. Treinamento já sabe, né? Paulo Brau, BrauSeg. Com a BrauSeg. Treinamento, maior centro de treinamentos que nós temos hoje no Norte e Nordeste é da BrauSeg. Fica também na região de Camaçari. São 11 mil metros quadrados com diversos simuladores para você poder atender a sua equipe aí em normas regulamentadoras e atendimento à emergência. Fique ligado, terceiro episódio, vem aí. Tá bom? Gente, beijo no coração, Deus abençoe a vida de vocês e se cuidem, tá? Fisicamente e mentalmente. E mentalmente.